Aleluia. Irmãos, deixa sua Bíblia aberta no livro de Isaías 54. Eu quero aprender com os meus erros. Todos nós cantamos isso aqui hoje. Mas quantos de nós têm feito questão de tirar lições daquilo que nós fizemos errado? Quantas vezes nós repetimos os mesmos erros? Por que essa insistência em andar para trás? Todos nós conhecemos de cor salteado cada metro percorrido pelo povo de Deus que saiu da escravidão no Egito. Toda essa igreja aqui já ouviu falar isso demais, talvez esteja até saturado. Mas talvez o que todos não tenham ouvido ainda é que quando, por fim, chegou o momento da bênção, chegou o momento de você entrar na terra prometida por Deus, ou seja, no momento em que a tua bênção foi liberada, no momento em que Deus chegou e abriu a porta e disse, entra e possua a terra, possua a tua bênção, possua o teu emprego, possua o teu casamento, possua, sabe, o teu novo salário, possua o teu filho que está nascendo, possua o amor dessa igreja que eu estou te dando, possua uma igreja onde o Senhor tem trabalhado para preservar essa liderança no centro da sua vontade. Ou seja, quando Deus abriu a porta e disse, entra, alguns ficaram impactados porque o entra não era uma coisa para entrar e cruzar os braços. A bênção que Deus havia liberado não era simplesmente para você chegar e, como num deleite, sentar-se sem nenhuma outra preocupação, sem mais esforços. É como que se o deserto floresceria, os frutos, sabe, de maduro, de excesso, cairiam e voltariam a ser sementes. Mas não foi isso que eles ouviram. O que eles ouviram foi que dentro da promessa, dentro daquela terra prometida, haviam focos, pequenos focos de inimigos que precisavam ser vencidos, que precisavam ser derrotados. E alguns não entenderam, porque depois de 40 anos buscando, esperando uma bênção, você quer receber e descansar. E uma coisa que eu aprendi com Deus, que nesta terra não há descanso. Ai, pastor, mas para aí, isso é contraditório. Deus me chamou para descansar nos braços dele, não na terra. Deus te chamou para descansar com relação a crer que as suas promessas serão cumpridas, de que a sua palavra jamais voltará vazia. Mas Deus não disse para você sossegar. Deus disse, há dentro da promessa pequenos focos de inimigos que precisam ser vencidos. Uma vez, falando sobre essa palavra, eu olhei para dentro de mim como terra. E eu percebi que muitas áreas da minha vida continham inimigos. Eles estavam bem escondidos dentro de mim, esperando o momento certo para me derrotar. Porque a sua derrota hoje não vem mais por intermédio de Satanás, mas pelos inimigos que você carrega dentro de você. Então não há descanso. Parece que alguns inimigos insistem em prevalecer, insistem em permanecer dentro da tua vida. E o interessante é que se nós mergulharmos por esse campo, eu vou ter que falar muita coisa para vocês e a palavra deixaria de ser palavra e passaria a ser um ensinamento e não daria tempo. Mas o fato é que você precisa entender que a promessa de Deus, ela se cumpre, mas que não há descanso. Que você não pode relaxar. Ele diz na sua palavra que não há alta em tempo de guerra. Ou seja, se não há alta em tempo de guerra, é porque você não pode descansar. Você está em guerra e você precisa ser o quê? Vigilante. Um vigilante, ele não pode descansar. Se Deus diz, orai e vigiai, está certo isso? Então quem vigia não está descansando. Você diz amém ou não? É isso mesmo? Ou um vigia pode dormir?
Eu me lembro que quando eu estava no quartel, na época da ditadura, a coisa era muito séria. Então nós tínhamos que vigiar de verdade. Não era como hoje, o soldado pode dormir na guarita. Não tem ninguém vigiando você. Porque o oficial de dia ou o sargento de dia que tem que passar para te vigiar também vai dormir. Porque não tem mais problema. Por que não tem problema? Porque o inimigo já tomou conta. Né? O inimigo já possuiu essa terra, a deles. Então eu me lembro que o pior horário era um horário de 2 às 4. De 4 às 6 era terrível também. E nesses horários, geralmente, você dava aquela encostada na parede e dormia. Mas era incrível. Era você fechar os olhos e chegava o teu vigia. E falava, você está repreendido. Você vai ser punido. Mas foi só fechei o olho um pouquinho. Você tem que vigiar. Só faltava ele dizer, você tem que orar e vigiar. Você não pode dormir, você não pode descansar. Você não pode, porque veja bem, quando você dorme na sua vigilância, você está desprotegendo uma quantidade imensa de vidas. Na tua casa, os teus filhos, a tua mulher ou o teu marido, ou na igreja, todo o rebanho. Então nós não podemos descansar. Mas voltando para lá, já que Deus mandou vigiar e orar, ele entregou a terra prometida nas mãos dos filhos e disse, agora vocês entram, a terra vai ser dividida e cada um de vocês derrote agora os focos, pequenos focos de inimigos que estão dentro da terra. Alguns guerrearam, lutaram, expulsaram de vez o inimigo, acabou com o inimigo, mas a grande maioria, ela teve complacência com o inimigo. Você sabe qual o grande problema nosso? É ser complacente com o inimigo que está dentro de nós. Com aquilo que você sabe que é o teu grande inimigo que vai te levar à morte. E um dos grandes inimigos que anda dentro da gente chama-se preguiça. A preguiça tem matado muitos filhos de Deus. Quando Deus te chamou para o reino, Deus disse que te capacitaria. E a primeira coisa que ele fez foi alertar-nos com respeito às armas que nós devemos utilizar. Uma coisa que Deus, quando nos chamou, deixou claro, é que nós precisávamos expandir a tenda, alargar a nossa terra. Isso aconteceu desde os primórdios. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus pediu que ele governasse a terra e que ele expandisse o Éden, que ele alargasse o Éden por toda a terra. A ideia de Deus era fazer com que a sua glória inundasse toda a terra. Quando o povo entrou na terra prometida, quando a porta da bênção se abriu, Deus queria que o povo entendesse que há necessidade de esforço. Repete comigo, esforço. Tem muita gente que vem para a igreja e não quer compromisso maior porque não quer ter e nem fazer esforço. Não quer esforçar-se. Porque quando você aceita o desafio de Deus, automaticamente você se torna consciente das suas responsabilidades, das delegações de autoridade que Deus nos confia e que nós precisamos exercer. E ninguém pode exercer autoridade se não estiver cheio da autoridade. Fala comigo, autoridade. E quando nos faltam a autoridade, nós somos invadidos. O inimigo entra na nossa terra. O inimigo saqueia a nossa terra. Houve uma época em Israel que o povo estava tão sem autoridade que Deus alertou a todos eles, dizendo o seguinte, olha, vocês vão semear, vocês vão plantar, vocês vão abrir empreendimentos, vocês vão fazer investimentos, mas na hora de colher os frutos, vocês não vão colher. E ele disse, não que não venha dar fruto, vai dar fruto, mas vocês não vão colher. O inimigo de vocês vão colher por vocês os frutos que deveriam ser colhidos por você. É isso que o Senhor tem feito. Mas não porque Deus tenha prazer, olhem para mim, não que Deus tenha prazer em fazer tal coisa, pelo contrário. Mas infelizmente é só no momento que o fruto está maduro e que você vai colher, e quando você chega para colher com aquela lerdeza, o inimigo já veio na frente e já colheu, e você olha a árvore vazia. E você diz, não é possível.
Ontem, os frutos estavam praticamente prontos para ser colhidos. E hoje o inimigo veio na minha frente. Sabe por quê? Porque enquanto você dorme, enquanto você se torna lerdo, o inimigo está atento. O inimigo está ao derredor da sua vida, vigiando o tempo todo. Talvez ele não possa te tragar, mas ele pode tragar os frutos que você não sabe colher. E é isso que tem acontecido. E isso aconteceu muitas vezes em Israel. Você acha que é a primeira vez que Deus faz o deserto florescer? Você acha que é a primeira vez que o povo se estabelece na terra? Não é. Mas é a primeira vez que Israel, mesmo sem entendimento, está se abrindo para receber os seus irmãos, aqueles que estão com o entendimento, aqueles que estão com esclarecimento a respeito do tempo em que estamos vivendo. Eles podem não estar entendendo nada a respeito da vinda do Messias pela segunda vez e que vai ser a primeira para eles. Mas o povo de Deus que está subindo aquela terra, clamando, gemendo, pagando preço, está entendendo. Eu estou falando daqueles que estão subindo a Jerusalém, não para comércio, mas para clamar, para interceder, para que aqueles frutos tão necessários para nós continuem acontecendo. Lá em Isaías 54, no versículo 2, a gente vê uma ordenança de Deus. Vai comigo do versículo 2. O Senhor dá uma palavra para exatamente um povo, e eu hoje quero trazer isso para mim, para a sua vida, um povo que havia se esquecido por causa da lerdeza do seu espírito, da sua alma, ou seja, do seu entendimento, um povo que havia esquecido das promessas de Deus. Você lembra quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você tem praticado ler a palavra onde estão as bem-aventuranças, mas também você não tem se esquecido de ler onde estão as maldições, para os relapsos, para aqueles que dormem. Abra Deuteronômio 28 e depois leia isso. Veja quais são as bênçãos para aqueles que guardam, para aqueles que vigiam e oram, e veja quais são as maldições para aqueles que são displicentes, para aqueles que conhecem a palavra, que conhecem as suas promessas, mas que não as vive, não as cumpre. Talvez você esteja dizendo assim para mim agora, pastor, acontece que existe um mal muito grande dentro de mim. O inimigo, o meu próprio inimigo, determinada área da minha vida tem sido mais forte que eu. Ela tem prevalecido. Ela não tem me permitido ser integralmente de Deus. E o que é ser integralmente de Deus? É ter um coração puro, é ter um coração reto, é estar submisso ao Senhor, é adorar a Deus sobre todas as coisas, é não se esquecer nunca de vigiar e orar, é manter um relacionamento diário com Deus, não só aos domingos, ou quando a gente vem à casa de Deus, é estar ligado, é estar atento diariamente, porque quando você está no seu trabalho, talvez você se desligue um pouco do reino, mas o diabo não se desliga de você. E é aí que começa a nossa desvantagem. Tem muito crente, tem muito filho de Deus pensando que basta vir à igreja, e não é verdade isso. Você não é um crente de igreja, você é um cidadão do reino de Deus. Você tem que viver o reino integralmente, intensamente, continuamente, 24 horas por dia. Somente assim, somente desta forma, o diabo pode ficar ao teu redor quanto tempo ele quiser, mas ele vai se cansar. Ele pode levantar as suas maldições, mas as suas maldições vão ser lançadas e não vão encontrar pouso, não vão ter pouso na tua vida e elas não vão poder se assentar, ela não vai poder te possuir. Você pode passar pelas ruas e o diabo se levantar, mas ele vai se levantar e vai cair. E isso sem que você tenha que levantar um dedo. Porque você é um cidadão do reino de Deus. Porque você vive integralmente o reino. Porque quando o teu inimigo se levanta dentro de você, e ele cria uma fogueira dentro do teu coração, e você fica irado, e você quer explodir, e você diz, eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir. Tu não tem que explodir coisa nenhuma. Você tem que derrotar esse inimigo e pisar na cabeça dele. Jesus pisou na cabeça da serpente, na cabeça do diabo, mas o inimigo que está dentro de você é você que tem que pisar. E não adianta você ficar, sabe, eu não vou explodir, mas eu vou ficar ruminando em mim, dentro de mim, sabe, essa situação.
Existem problemas que ficam dentro de você e você rumina aquilo a semana inteira, o mês inteiro. E você diz, chega um dado momento que você fala, eu tenho que vomitar. Desculpe o termo. Capim, pensa em capim. Né? Ruminar, eu falei, ruminar, capim. Né? Mas a verdade é que nós temos, sabe, precisamos ter a sabedoria e discernimentos para pisar na cabeça do nosso inimigo. Deixa que a serpente Jesus já pisou, olha para mim, e já a condenou. Presta atenção nisso, o diabo está condenado. Não é nenhum gesto teu que vai condenar o diabo. Não é a tua santidade, não é o teu pecado que vai condená-lo ou não, ele já está condenado. Agora, quem não pode ser condenado, quem está por ser condenado ou absolvido é eu e você. Não se preocupe com o diabo. Somente guarde as leis do Senhor. Guarde os princípios de Deus, sabe por quê? Porque você não tem como entrar no reino espiritual, pegar uma espada humana e ficar guerreando com o diabo. Você tem que guerrear hoje contra os inimigos que estão dentro da tua vida. Porque senão nós não vamos conseguir fazer cumprir as promessas de Deus na nossa vida. E eu quero ler justamente para que você saiba o que é promessa de Deus com você que Deus abriu a porta e falou, entra, aqui está a sua terra prometida. E quando você entra na sua terra prometida, quando você recebe o emprego que você sonhou, que você se esmerou, estudou, quando você recebe a família para cuidar, para administrar, a família que você tanto pediu a Deus, a mulher ou o marido, os filhos, sabe? Aí Deus fala, então ele diz agora, alarga o espaço da tua tenda. Essa é a primeira ordem de Deus para a sua vida. Talvez você esteja falando assim, Deus me deu uma tenda muito pequenininha, mas Ele te deu o que você podia administrar naquele tempo, naquele momento. Porque Deus não joga a conversa fora e nem desperdiça o seu trabalho. Isso você pode estar certo. Deus não nos delega compromissos, missões, bênçãos, presentes, promessas maiores do que a que possamos administrar. Mas quando você entra na sua tenda, quando você entra na sua promessa, na terra prometida de Deus para a sua vida, Ele fala para você, agora trabalhe, alargue a sua tenda. Ele diz, agora não se conforme com isso, agora não se dê por satisfeito, porque tudo que eu fiz em movimento. Eu vou te dar uma notícia agora tremenda. Você sabe o universo, esse universo que nós estamos, que nós vivemos, né? Esse universo que já está cheio de galáxias, e cada galáxia é com pelo menos 10 bilhões de sóis como o nosso, e alguns planetas girando em torno deles, o universo continua se expandindo. Ou seja, a bolha criada por Deus num dado momento, ali no momento do Big Bang, foi assim. Hoje essa bolha está assim. E ela continua se expandindo. Porque tudo que Deus fez em movimento. Olhem para mim. Tudo que Deus fez em movimento. Se você paralisa, querido, você está perdendo o mover do Espírito. Você está perdendo o mover do crescimento de Deus, porque tudo que Deus criou está em movimento. Presta atenção nisso, é muito importante para você despertar, para você saber que você deve ir além do que você foi, além do que você já chegou. Na sua vida espiritual, principalmente. Entrar no reino, conhecer Deus e viver na intimidade, sabe? E não medir esforços para fazer aquilo que Ele te manda fazer. É só em crescimento. É só estando, sabe, no movimento do Espírito. Agora, Deus não te chamou para crescer na frente. Deus te chamou para crescer. Deus não disse, pegue a sua tenda de 4 metros quadrados e faça uma de 80 metros quadrados. Deus disse para você crescer na proporção que você possa administrar. Se você não pode cuidar, querido, não faça, porque você vai estar construindo um espaço para o inimigo habitar. Porque nós precisamos crescer. Há espaço para crescimento. Há espaço para desenvolver. Há coisas a ser aprendida. Há uma capacidade que foge ao nosso entendimento dentro de cada um de nós. Basta nos esforçarmos para sabermos mais e para fazermos melhor aquilo que já fazemos.
Antes de alargar a sua tenda, cuide para que a sua tenda esteja bem cuidada. Cuide para que ela esteja límpida. Antes de nós crescermos como templo físico para a igreja, nós precisamos aprender a administrar esse pequeno lugar. Deus não vai nos colocar num estádio de 10 mil lugares, como eu já falei para vocês, que a promessa vai se cumprir, se nós não conseguimos administrar aqui. Se o templo está sujo, se a dona Carmen faz a convocação e os seus ajudadores não podem, não tem tempo. No dia que a dona Carmen fez a convocação para um exército de limpeza do templo, né? Eu falei, Senhor, vai vir a igreja inteira. Dona Carmen, a senhora vai ter um problema agora com aquele lanche, pão de mortadela, porque as pessoas vão vir em massa. E elas vão estar aqui querendo arear cada pedaço de chão, cada cadeira, cada luz, cada teto, cada placa de gesso. Mas vieram meia dúzia de pessoas. E da meia dúzia que veio, uns podiam ficar 1 hora, outros podiam que sair depois de 2 horas, outros só podiam vir à tarde, outros não puderam voltar, e assim ela ficou sozinha, com outras 3 pessoas. E eu falei, Senhor, o zelo pela casa de Deus não está consumindo o coração do teu povo? Ou seja, nós não estamos cuidando da nossa tenda. Como nós vamos pedir a Deus para alargar a tenda? Você não está cuidando bem da sua casa. Como que você está pedindo para alargar a sua casa? Você não sabe o que tem no seu armário. Por que você quer um armário maior? Você não consegue usar todas as roupas que tem. E está pedindo mais para Deus. Para quê? Não estou falando para as mulheres. Senhor, existem outras áreas da nossa vida que estão mal administradas. Nós não estamos entendendo. O que Deus está clamando nesta noite para nós entrarmos em entendimento é que existe um mundo por sobre todo este mundo e que antes, preste atenção no que eu vou falar que é muito importante, antes de você trazer à existência a tua bênção, ela já foi formada no céu. Deus já se antecipou e executou os projetos que estão no teu coração, mas o teu coração não está bem administrado e ele extrapola. Ele quer trazer à existência algo que não existe. Aí você fala, mas a fé não é para isso? Trazer à existência algo que não existe? Não. A fé é para trazer algo que você não viu, mas que existe no coração de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus, nós temos que desejar e pensar aquilo que está no coração de Deus. Certo ou não? Alargue. Entrou na terra, recebeu a promessa, agora comece a trabalhar. Mas sabe o que acontece? Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim, você clamou pela sua bênção. E Deus falou, vou te dar, vou fazer cumprir esta promessa na sua vida, e você recebeu uma casinha. E de repente, Deus fala para o pastor, passa lá na casinha, que é a promessa daquela vida. E eu chego lá, aquela casinha está um nojo. Telha quebrada que não foi trocada, parede suja, porque suja, né? Mas tem que pintar de novo. Você não botou um chãozinho melhor. Você não se esmerou para fazer um banheirinho melhor. Você recebeu a bênção e a bênção está do mesmo jeito que você recebeu há 10 anos atrás. E você quer alargar a tenda a si mesmo? Para que a sua tenda se torne uma imundície? Habitada por escorpiões, serpentes, aranhas. Porque onde você não habita, o diabo habita, seja na tua casa, seja na tua empresa, seja no teu coração. São esses alertas que nós precisamos ter diariamente. O vigiar é saber o que vigiar. Porque quando você não está preparado para administrar o que Deus confiou a você, o diabo ocupa
E eu quero deixar mais claro outra coisa. Administrar, olhem para mim, administrar o que Deus confiou a você. O que quer dizer isso, pastor? Que é dele. Que o que ele confiou a você é dele. Pertence a ele, não pertence a ti. Você é um mero administrador. Nós somos mordomos de Deus. Se Deus não pode confiar a você os cuidados por aquilo que Ele está te dando, Deus não pode seguir adiante. E é por isso que muita gente para no meio do caminho. É por isso que as promessas de Deus não se cumprem integralmente na vida de tantas pessoas. Porque nós não fomos instruídos. Olhem para mim agora, como você está sendo. As pessoas lá fora não foram instruídas como você está sendo. As pessoas lá fora foram instruídas a semear para colher cada vez mais. As pessoas lá fora foram instruídas a abençoar o seu líder com abundância, porque é de Deus isso, abençoar o líder. E é mesmo. Agora, não é isso que vai fazer você alargar a sua tenda. Não é você pegar todo o seu dinheiro e entregar na igreja achando que isso vai ser o suficiente para largar a sua tenda. Não é. Não acredite nessa história. Isso é conto. O que vai fazer você alargar a sua tenda é cumprir os princípios do Senhor. Porém, dentro desses princípios está em administrar bem a sua vida. Porque senão Deus não pode realizar. E ele continua dizendo: estenda-se o toldo da tua habitação, não em peças, alonga as tuas cordas. Porém, agora vem um porém, firma bem as suas estacas. Não adianta nós construirmos sobre a areia. Não adianta você querer fazer só aquilo que é de aparência. Você tem que cuidar daquilo que é a base, que fica escondido, que ninguém vê. É construir sobre uma palavra de Deus. É seguir na direção que o Espírito de Deus te conduzir. É isso que vai acontecer. Ele continua dizendo no versículo 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Veja, isso é promessa de Deus. Você vai transbordar para um lado e vai transbordar para o outro. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus está falando para você, levanta a tua cabeça, olhe para o alvo, olhe para a fonte de onde vêm as promessas que eu tenho feito, olhe para o lugar onde a base já foi construída, e a base está à sua disposição e à minha disposição. E nós temos que possuir nesse momento a base, que é a palavra, que é o conhecimento de Deus, para caminharmos com solidez. Sermos perseverantes quando surgirem as dificuldades, porque tu não serás envergonhado, porque não vai haver nenhum advento na terra que possa impedir a palavra de Deus se cumprir, porque a sua palavra jamais volta vazia. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. O que foi que Deus prometeu para você? Que teu marido vai estar fiel a Deus? Que ele vai servir a Deus um dia? Que quando você menos esperar, ele vai estar aqui levantando as mãos, adorando ao Senhor? Foi isso que Deus te prometeu? Então ele vai cumprir. O chato, o triste é quando Deus cumpre a promessa que ele te fez, mas você mesma não pode possuir a promessa, porque você desistiu do marido. Aí a árvore frutifica, os frutos estão lindos, mas você não pode colher, porque você já não está mais perseverante, porque você desistiu da sua caminhada. Você sabia que a gente perde muito com isso? Deus tem elaborado um processo para cada um de nós, e esse processo não é simples. Pode você pensar que para Deus tudo é simples, e de fato é, mas para nós não é simples. Deus não arrebenta
com o seu emocional. Deus não arrebenta com as suas limitações para poder fazer cumprir a sua promessa. Deus é tolerante, paciente, longânimo. E tem muito domínio próprio. Ah, como tem. Para esperar que o seu tempo, que no seu tempo você cresça, que no seu tempo você seja preparado para estar então administrando aquilo que Deus vai fazer cumprir na tua vida. Ele não desiste e ele continua dizendo. Lá no versículo 8. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Deus. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Sabe, Deus está na sua grande benevolência, dizendo, você pensa que nunca teve oportunidade? Você pensa que eu nunca me apresentei para ti? Você crê que as promessas que eu te fiz não foram concluídas no céu? Foram. Eu volto agora por um tempo, por um momento de indignação, virei a face. Por um momento de indignação, preferi não te olhar, não te acompanhar. Irmãos, tem momentos na nossa vida, eu acredito nisso, que nem Deus quer acompanhar a gente de perto. Que ele fica tão indignado com a nossa teimosia. Fala comigo, teimosia. Não, fala direito. Teimosia. Fala, eu te repreendo. Preguiça. Eu te repreendo. Lerdeza. Eu te repreendo. Para que o Senhor não volte a se indignar e vire a face de nós. Triste coisa, irmãos, quando nos sentimos sós. E eu tenho certeza que isso acontece muitas vezes com cada um de nós. Cada vez que a gente deixa o coração de Deus indignado, nós não podemos perder esse tempo. Ele diz no versículo 11 assim, ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Deus começa agora a alegrar o meu coração e o teu coração. Ele diz, tu que estavas se sentindo desamparado, tu que estavas aflita, eu mesmo edificarei esse lugar, essa tenda. Eu mesmo fiz cumprir as promessas que te fiz. E mais, com argamassa colorida, Deus começa a dar alegria na nossa vida. Toda vez que Ele fala de colorido, sabe, toda vez que Ele coloca as cores, Ele diz, eu quero alegrar o teu coração. Aproveita, pede aí atrás para as pessoas pararem de falar, por favor. Né? Toda vez que Deus começa a dizer que vai fazer você caminhar sobre pedras de safira, sabe, Deus está falando, eu criei o melhor para ti. Você se precipitou, você não soube esperar a bênção completa, você tomou posse dela pela metade. Isso é o que acontece com muitos de nós. Não sabemos esperar o melhor de Deus. Nós passamos à frente e ainda com muitos argumentos dizemos, Senhor, meu tempo está acabando aqui na terra. Já fui tão perdedor. E agora, Senhor, eu estou experimentando o novo. Eu estou vivendo um novo amor. Sabe, um povo diferente. Amizades diferentes. Mas Deus fala assim, não se precipita. Porque de fato você não conhece tudo. Você pode estar vivendo um amor diferente, mas esse amor que você está vivendo é o meu amor. Não é exatamente que o teu irmãozinho do lado tenha esse mesmo amor que eu tenho. Talvez até tenha, mas ele ainda está em processo de cura e você já se precipita e toma posse da bênção. Quem tem ouvidos, ouça. Aí Deus fala, era até essa bênção, mas não era agora.
Porque ele está em processo. Ele está sendo elaborado, está sendo moldado. Eu mesmo estou trabalhando nas arestas, porque eu quero te entregar pronto. E você passa à frente, e você joga fora aquilo que seria tremendo, maravilhoso. Ah, irmãos, como somos estúpidos. Fala comigo, estúpido. Eu sou estúpido, fala. Olha para quem está do teu lado. Diga, estúpida. Naira, estúpida. Como você é estúpida. Só esse amor de Deus para nos fazer vencedores diante de tanta negligência. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Olha o que Deus tem para mim e para você. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe de opressão, porque já não temerás e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. São direitos, direito nosso, herança nossa, é direito meu, é direito nosso. Entendeu? Aí eu quero que você leia o versículo 8 do capítulo 55. Põe isso no teu coração, irmãos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No versículo 11 ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia para mim. Aleluia, aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nosso. Vamos cantar juntos. Levante-se.